Boa tarde. O Congresso 20 anos, Empresas Familiares 4.0, está a recomeçar aqui na nova SBE, no campus de Carcavelos. A inovação e a sucessão têm sido dois dos temas principais aqui discutidos ao longo da manhã e que também vão naturalmente continuar a ser ao longo da tarde, até ao final dos trabalhos, e são também dois pontos que vamos agora focar com Frederico Costa, da Google Portugal, e José Luís Simões, presidente da Luís Simões e membro fundador da Associação de Empresas Familiares. Aos dois, muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença aqui. Frederico Costa, na sua intervenção durante o Congresso, disse que, obviamente, a Google não é uma empresa familiar, mas às vezes age como se fosse. O que é que isto quer dizer? Muito obrigado, primeiro, pela intervenção e pela possibilidade de estar aqui ao pé de empresas tão distintas para Portugal como as empresas que aqui estão. Não, há uma gênese familiar no sentido em que continuam a haver dois fundadores que têm uma presença muito relevante nas atividades da companhia. Há uma gestão absolutamente profissional da companhia e de tudo o que tem a ver com o Google, mas a forma como os dois fundadores continuam semanalmente a estar perante a empresa, perante os colaboradores, perante o board que representa a empresa, a discutir não só a visão da companhia para o futuro, mas também tudo aquilo que nos aflige no dia-a-dia, acho que é a parte mais que se conecta mais com aquilo que é uma empresa familiar. Isto é, continua para uma pessoa que tenha entrado no Google há 10 anos, para uma pessoa que tenha entrado no Google há 3 dias, continua a ser interessante perceber como as pessoas que fundaram a companhia continuam presentes naquilo que é a vida da empresa. É uma empresa que se transformou de uma empresa pequena numa garagem na Califórnia para uma empresa que tem escritórios em 50 países, Portugal e Lisboa um deles, e portanto isso para nós é a parte em que eu acho que há aqui uma conexão entre aquilo que é debatido aqui no Congresso e aquilo que mesmo uma empresa como a Google, que não tem uma gênese familiar, continua a utilizar na forma de operar a empresa. José Luís Simões, a Luís Simões é uma empresa de cariz familiar, já com 70 anos. Quais é que têm sido os maiores desafios enquanto empresa familiar? Cometer erros e arriscar. O problema é quando não conseguimos aprender com os erros. E o que estamos a fazer neste congresso é exatamente tentar perceber como podemos evitar de não repetir erros tontos. Mas cometer erros, arriscar e cometer erros é uma forma relativamente barata de aprender. Desde que tenhamos capacidade de os corrigir, aprendamos com eles e fazemos deles força para avançar. É sempre barata ou há erros mais caros do que outros? Há erros muitíssimo caros, que alguns nos matam ou nos destroem, mas sempre quando somos capazes de com eles criar valor para o cliente ou criar valor na cadeia, e nós somos uma empresa de serviços, que presta serviços na cadeia de abastecimento, quando temos essa capacidade para transformar uma dificuldade ou uma contrariedade, fomos capazes de passar épocas tão adversas como a Revolução nos anos 70, ou a entrada da Comunidade Europeia, ou o mercado único dos transportes, ou a entrada do euro, que foram realidades muitíssimo adversas, que hoje em dia se fala que muda muita coisa, porque aqueles que não viveram esses tempos não estavam cá. Portanto, os que viveram esses tempos sabem o que é que são coisas a mudar rapidamente. Agora, encontramos neste contexto formas de aprender que nos permitem encarar um futuro que é imprevisível, que muda muito mais rápido do que nós e que toda a nossa capacidade de aprendizagem é sempre inferior à velocidade com que roda à nossa volta. Frederico Costa, na sua intervenção disse também que a inovação cria valor e esse valor nem sempre é necessariamente financeiro. Então estamos a falar aqui de que tipo de valor? Bem, o objetivo depende muito da missão das companhias e da visão das companhias. A inovação para mim, ou para nós dentro do Google, é toda a gente dentro do Google partilhar e saber qual é que é a missão da empresa. A nossa missão é a mesma há 20 anos, a empresa já tem 20 anos, não tem 70, mas mesmo assim já tem 20 anos e, portanto, é interessante perceber que criar valor é não ter só retorno financeiro ou retorno acionista, mas é também trabalhar em áreas que criem de facto valor para as pessoas, para as comunidades, para a sociedade em si. E nós achamos que nos últimos 20 anos, com o aparecimento da internet, com o aparecimento da tecnologia móvel da forma como apareceu, com o aparecimento da conectividade total e totalmente presente, as pessoas hoje têm de facto mais informação e têm acesso a mais informação do que tinham no passado e se aproximou
os povos e os mundos, e portanto a criação de valor de algo que está estabelecido é também não parar só por causa daquilo que são os negócios incumbentes. Se nós tivermos que assumir que há um negócio dentro da companhia que pode morrer por causa de uma inovação tecnológica, nós temos que assumir isso e nunca parar perante a inovação tecnológica. Porquê? Porque isto é tentar travar o avanço do consumidor, o avanço das pessoas e o avanço da sociedade. E, portanto, a inovação, no fundo, é criar valor sabendo que é transformar e não se esperar só pelo crescimento orgânico. Mas às vezes é vista como uma ameaça até mesmo pelos trabalhadores, quase repescando um pouco aquela imagem do final da Web Summit, já sobre inteligência artificial, em que o robô dizia: nós vamos ficar com os vossos trabalhos, com os vossos postos de trabalho. Nós não vemos a coisa nessa perspectiva, nós tentamos sempre ver na perspectiva futura. Nós continuamos a ter dentro das nossas companhias um conjunto de tarefas que acrescentam muito pouco valor. E, portanto, se nós pudermos substituir essas tarefas de baixo valor pela automatização, podemos capacitar as companhias de meios em que as permitam ser mais rápidas, mais ágeis. E como disse aqui o Sr. José Luís Simões, e muito bem, o futuro é imprevisível e nós não podemos simplesmente negar esse facto. É um facto, é imprevisível, e se nós não formos rápidos e não formos ágeis e não assumirmos que essa imprevisibilidade é que nos tem que fazer acelerar, então nós vamos estar a tentar travar uma coisa que não é possível de ser travada. E, portanto, nós temos imensos exemplos. Nós temos acesso hoje a um estudo, que é um estudo que é demasiadamente doloroso para todos nós, que é se 70% das marcas e das empresas desaparecessem, para a nossa vida isso significaria nada. Portanto, não ia piorar nem a minha vida, nem melhorar. E, portanto, com este contexto, é importante que as empresas continuem a ser relevantes, continuem a mostrar porque é que são diferenciadoras, o que é que querem para os seus consumidores, que ouvem os seus consumidores, os seus parceiros. Muitíssimo importante ouvir o que vem de fora e perceber que não há forma de parar este futuro, e um futuro que é muito rápido, muito imprevisível e que tem muito no centro uma coisa que nós chamamos de consumidor, ou utilizador, ou cliente, que está à espera que nós os sirvamos da forma como eles querem, não da forma como nós achamos que os devemos servir. E foi pensar nesse futuro imprevisível, como disse, que o Luís Simões, praticamente desde o início, ou mesmo desde o início, tem apostado na inovação, para estar um passo à frente. Estamos ao pé do líder mundial nas tecnologias, mas gostava de fazê-la recordar de que o primeiro computador que chegou ao Luís Simões foi final dos anos 60, e o primeiro rede interna foi no final dos anos 70, e o nosso concorrente direto no final dos anos 80 ainda não tinha um computador. Se isso lhe diz alguma coisa. E que instalamos uma rede de rádio de comunicações nos veículos no final dos anos 70, no início dos anos 70 também, mas essencialmente no final dos anos 70. Hoje é ridícula, mas não existia nada. E a nossa noção era criar valor na cadeia. Não era só criar diferenciação, era também que se pudéssemos ser mais úteis, pudéssemos ser de facto não dispensáveis. Nós temos uma atividade que somos parecidas com o papel higiênico, que é um custo que temos que ter, as empresas têm que ter, e o que nós queremos ser, e muitas vezes sim, não somos um custo, nós queremos ter um valor acrescentado para fazer a diferença de potenciar as vendas ou de melhorar o mercado onde eles trabalham, onde trabalham os nossos clientes. E queremos, nesta perspectiva, uma luta interna, não ser os maiores, mas os melhores da nossa rua. Mesmo que nessa rua estejam os maiores do mundo. E essa ideia de aposta na inovação já vem mesmo desde a gênese, já vem do seu pai que fundou a empresa? Eu não sei se a senhora uma vez viu aquele filme da Aldeia da Roupa Branca, acaba com uma caminhoneta. É que não era essa caminhoneta, mas era uma coisa muito parecida com essa, e nesse tempo que um homem, um rapaz com menos de 30 anos, resolve comprar uma caminhoneta por uma simples razão. Tinha até a carta de condução e andava a trabalhar em seis patrões, um cada dia, porque eles tinham uma caminhoneta, mas não tinham quem conduzisse. E ele disse, se eu tivesse uma caminhoneta, eu fazia o trabalho de todos. Não sei se... É que isto não foi na Idade Média, isto foi há relativamente pouco tempo. E o que acontece é que introduz um meio diferente para atuar num contexto diferente. E sofreu todas as consequências do arranque de uma situação dessas. Só para dar um detalhe, na aldeia onde isto aconteceu, 20 anos depois, anos 60, final dos anos 60,
os mesmos veículos de tração animal que existiam nos anos 40 ainda eram os concorrentes diretos. 20 anos depois. E ele já tinha 10 caminhonetas. Não sei se compreende a ideia. Portanto, a realidade, a resistência à mudança é muito grande. Agora, isso não pode impedir que quem sente que tem condições para criar valor o tenha que fazer. E devo dizer-vos que há sempre um rótulo de que as empresas familiares são artesanais, que é outra coisa, muito bem, eu gosto de produtos artesanais feitos à mão e de cozinha, a minha mulher é uma excelente cozinheira, eu adoro das coisas feitas por ela, mas não confundamos empresa familiar e artesanal. Há empresas familiares que são muitíssimo grandes no mundo. O que é importante é que as empresas criem valor na cadeia e é pena se tem uma boa marca, um bom produto, um bom processo, um bom mercado, isso por um erro tonto, isso que cai ou desaparece. E às vezes acontece. E aí onde estes eventos, como o que estamos hoje, é absolutamente nuclear, porque nos vai mostrar que há afinal formas de poder fazer bem e de avançar e de arriscar. Foi dito aqui hoje de manhã e bem, o papel importante do empresário ou do CEO é arriscar. Arriscar com as pessoas, arriscar com a tecnologia, arriscar com processos, arriscar. E diz, mas isso é empreender e temos de saber a certeza. Esse senhor sabe que mesmo que o Excel diga a certeza, ele sabe que ele está a arriscar. Uma das questões que também preocupa e às vezes é determinante para as empresas familiares é a questão da sucessão. Como é que se prepara uma sucessão? Não se prepara. Não? Vive-se intensamente a sucessão. Eu estou no papel principal de uma sucessão. Portanto, nos anos 70 o nosso pai delegou a responsabilidade de continuar a empresa em 3 irmãos, eu e mais 2. 20 anos depois, os 2 irmãos recomendaram que eu fosse o presidente, que eu aceitei 4 anos depois, que não deixa de ser curioso também, e sou atualmente o protagonista da transição para uma nova geração que está bem preparada. Já está a pensar quem vai ser o próximo protagonista? Isso estou a pensar desde os anos 70, mas o problema não é o pensar, é como é que ele tem condições para ser. Temos uma feliz coincidência porque não temos temos vários, o que é muito bom. Podíamos dizer assim, não temos nada, não, temos mais do que um. Temos gente muitíssimo competente, estão muitíssimo bem preparados. Agora temos um problema que todo o mundo, empresas que são familiares e outras não, que existem em todo lado. Eu, com o melhor dos conhecimentos do mundo, tenho uma universidade como esta, mas não tenho experiência para executar. E se eu não tiver experiência, o melhor é ficar na universidade. Porque lá no mundo das empresas tem que se arriscar e tem que se aplicar. E quando estamos a falar da sucessão, as pessoas não só têm que ter conhecimento, como têm que ter experiência para aplicar com confiança esse conhecimento. E eu creio que desde os anos 80 comecei a preocupar-me com estas coisas, estive na gênese da criação da associação, mesmo na comissão instaladora, a tentar motivar várias pessoas relevantes para que isto fosse uma realidade, para, com todo o respeito, ajudar os demais, mas em primeiro lugar eu aprender, eu tentar encontrar formas de nos prepararmos melhor. O risco existe, as coisas podem correr mal, como correm todas, e nada é perpétuo nestas coisas, não há empresas com milhares de anos, isto tem um fim. Agora, o que é pena não é se a empresa acaba, é se ela tem valor, se cria valor, se ela é útil. Agora, se ela não é útil e não cria valor, o melhor é que acabe. E eu creio que a Luís Simões cria valor, é útil, trabalham 80% para as principais multinacionais do mundo, na Península Ibérica, e concorre com as maiores companhias do mundo. Eu estou muito feliz no trabalho que estou a fazer. Tenho equipa, essa gente, uma equipa profissional que está abaixo e que está a trabalhar como gestores profissionais, fora da família, e tenho os gestores profissionais dentro da família, que fizeram uma carreira fora, tiveram a trabalhar no estrangeiro, em empresas fora, licenciaram-se, fizeram carreira e hoje estão em funções, primeiro foi de gestão, foram funções técnicas, e hoje estão a assumir responsabilidades de administração e inclusive de liderança. Portanto, eu estou absolutamente implicado, e não só comprometido, eu estou implicado nessa transição e estou aqui exatamente para tentar aprender, para ver se consigo fazer menos mal.
Muito obrigada aos dois pela vossa participação neste direto. Como ouvimos então, tanto Frederico Costa, da Google Portugal, como José Luís Simões, que é presidente da Luís Simões, dizem que há vários fatores essenciais a aprender para a sustentabilidade das empresas familiares, que são inovar, não ter medo de errar e também criar valor. Estes são três dos pontos destacados aqui no Congresso 20 anos, Empresas Familiares 4.0, que está a decorrer na nova SBE, no campus de Carcavelos.